Prezados amigos, meu nome é Paulo Ricardo Rosa Santos, estamos aqui reunidos em mais um encontro de estudo da legislação da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, e neste encontro estaremos estudando especificamente a Lei Complementar número 10.991 do ano de 1997, que dispõe sobre a organização básica da Brigada Militar. O artigo 1º da Lei 10.991, ele prevê que a Brigada Militar, Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul, é uma instituição permanente e regular organizada, destinada à preservação da ordem pública e à incolumidade das pessoas e do patrimônio, com base na hierarquia e disciplina. Então, no artigo 1º, ele já prevê aqui que a Brigada Militar é a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, sendo a única polícia militar do país a ter essa denominação de Brigada Militar. O artigo 2º, ele prevê que a Brigada Militar vincula-se administrativa e operacionalmente à Secretaria de Estado responsável pela segurança pública no Estado do Rio Grande do Sul. O vínculo, então, da Brigada Militar é ao Secretário de Estado do Rio Grande do Sul, Secretário de Estado da Segurança Pública. E destacamos ainda no artigo 1º, relembrando que a base da estrutura da Brigada Militar é pautada na hierarquia e disciplina, pois essa terminologia normalmente é cobrado em cursos da instituição. O artigo 3º, ele prevê que compete à Brigada Militar executar com exclusividade, atenção a essa terminologia, executar com exclusividade, ressalvada a competência das Forças Armadas, a Polícia Ostensiva. Então, é competência exclusiva da Brigada Militar o exercício da Polícia Ostensiva, salvo casos específicos em que o Exército poderá intervir, além de planejada pela autoridade policial militar competente, a fim de assegurar o cumprimento da lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes constituídos. Pausa para comentar este artigo aqui, porque isso é de conhecimento público, que há movimentos sociais diversos no estado do Rio Grande do Sul, organizados, por exemplo, em frente à Assembleia Legislativa, ou em frente ao Palácio Piratini, inclusive com entes pertencentes, pessoas pertencentes aos órgãos de segurança pública e movimentos sociais diversos, como o MST, movimento do CEPERS e etc. Por que eu estou referenciando aqui? Porque é competência da Brigada Militar o cumprimento da lei e a manutenção da ordem pública. Fazer um movimento social em frente ao Palácio Piratini, por exemplo, a Assembleia, é um movimento legal e é permitido em lei. Por exemplo, estender faixas, gritar, tocar apito, cantar músicas ensaiadas de reivindicação, ponto final. Isso é um direito constitucional. Agora, vamos invadir e quebrar a Assembleia Legislativa para impedir esta votação. Opa, isso é um poder legal constituído, faz parte do poder legislativo. Vamos invadir e quebrar o Palácio Piratini para dar exemplo a este governador, a essa governadora. Não, não pode. O governador ou a governadora são as autoridades máximas do Rio Grande do Sul e o representante do poder executivo, é a autoridade maior no Estado. Então, não compete a nenhum movimento social burlar essa manutenção da ordem pública. E isto será a responsabilidade da Brigada Militar agir com a força necessária para repelir mal injusto causado por qualquer setor, ou setor público ou privado, que venha tentar burlar essa competência. Ah, mas isso é errado, eu não concordo, isso não é certo. Bom, isso aí são opiniões pessoais e elas são subjetivas. Aqui nós estamos tratando do aspecto legal para entender por quê e por qual motivo a Brigada Militar se utiliza da força em alguns casos e circunstâncias que já foram presenciados nos últimos anos. Também no artigo 3º e no inciso 2, ele prevê que a Brigada tem competência
atuar preventivamente como força de dissuasão. O que é a força de dissuasão? É expressar, tirar dali aquelas pessoas que possam estar causando perturbação da ordem pública ou em locais ou áreas específicas onde se presuma haver possível perturbação da ordem pública. Inciso 4 do artigo 3º, exercer as atividades de investigação criminal militar. O que seria isso? É a atividade de polícia da polícia. É o setor da Brigada Militar, a corregedoria, que desempenha essas funções de investigação criminal mediante os seus membros e os homens e mulheres da sua instituição. Inciso 5 do artigo 3º, ele prevê que a Brigada também tem a competência de fiscalização e controle dos serviços de vigilância particular no estado do Rio Grande do Sul. Inciso 6, executar o serviço de prevenção e combate de incêndio. Inciso 7, fiscalizar e controlar os serviços civis auxiliares de combate a incêndio. É de conhecimento público que a organização civil, principalmente nas prefeituras de menor poder pecuniário no estado, aonde esses serviços são organizados para auxiliar e exercer as funções de combate a incêndio nesses municípios. No inciso 7º, prevê ainda planejar, organizar e fiscalizar, coordenar, instruir, apoiar e reconhecer o funcionamento dos serviços civis auxiliares de bombeiros, serviços civis auxiliares de bombeiro. 8, realizar os serviços de busca e resgate aéreo, aquático e terrestre no estado quando for necessário e convocada para isso. 13, elaborar e emitir resoluções e normas técnicas para disciplinar a segurança contra incêndio e sinistro. 14, avaliar e autorizar a instalação de sistemas ou centrais de alarmes privados contra incêndios nos órgãos de polícia militar, os OPMs de bombeiro, mediante a cobrança de taxa de serviços não emergenciais. Parágrafo único. São autoridades policiais militares. Quem são as autoridades policiais militares, se essa for a pergunta na instituição? As autoridades policiais militares são o comandante-geral da Brigada Militar, os oficiais e as praças em comando de fração destacado. Eu ressalto aqui que as praças são consideradas autoridades policiais quando no exercício de comando de fração destacada, no desempenho de atividade policial militar no âmbito de suas circunscrições territoriais. A Brigada Militar ela estrutura-se em órgãos de direção, de apoio e de execução. Como estrutura-se a Brigada Militar, ou qual é a estrutura básica da Brigada Militar, e aí vai ter as alternativas. A estrutura básica da Brigada Militar são órgãos de direção, apoio e execução. Parágrafo 1º. Ao Comando Geral, que é o órgão de direção geral da Brigada Militar, compete a administração da instituição. Qual é o órgão geral da Brigada Militar? O órgão de direção geral da Brigada Militar. Qual seria o órgão de direção geral da Brigada Militar? É pertencente ao Comando Geral. Ele é o responsável pela administração da instituição. Parágrafo 2º. Aos departamentos e ao comando do Corpo de Bombeiros, o CCB, são órgãos de apoio da Brigada Militar. Quem são os órgãos de apoio da Brigada Militar? Os departamentos e o comando do Corpo de Bombeiros, o CCB, que hoje tem legislação e vida própria, pois houve uma divisão apartada daí da organização geral da Brigada Militar. Hoje os bombeiros são um órgão militar de bombeiros do Rio Grande do Sul. Aos comandos regionais e aos órgãos de polícia militar, que são os OPMs, que são os órgãos de execução da Brigada Militar, compete as atividades administrativas, operacionais indispensáveis ao cumprimento das finalidades da instituição. Então, os comandos regionais e os CRPOs, né, ou CRPOs são assim nominados, além
dos órgãos de polícia militar, que são os OPMs. Eles são órgãos de execução da Brigada Militar. Quem são os órgãos de execução da Brigada Militar? Comando regionais e os órgãos de polícia ostensiva. Os órgãos de polícia militar, os OPMs, compreendem OPM de polícia ostensiva, OPM de bombeiros, OPM de ensino, OPM de logística, OPM de saúde e OPMs especiais. Os OPMs têm criação, extinção, atribuição, estrutura, organização, efetivo, nível, subordinação e grau de comando fixados, considerando-se os indicadores de segurança pública da respectiva circunscrição territorial. Quando nós falamos em circunscrição territorial, nós estamos falando em jurisdição e de acordo com os indicadores específicos da instituição. O comandante-geral, oficial do último posto de carreira de oficiais do Estado-Maior, do QOM, é a autoridade primeira da instituição, competindo-lhe a sua administração com os poderes e deveres inerentes à função. Então, qual é o último posto de carreira da instituição? O último posto de carreira é o cargo de comandante-geral, tá? É o posto de comandante-geral pertencente ao QOM. O comando geral compreende como é que é a divisão do comando geral da instituição. Número 1, logicamente, composto pelo comandante-geral, o 2, o subcomandante-geral, o 3, conselho superior, 4, estado-maior, 5, corregedoria geral, 6, ajudância geral, 7, o gabinete do comandante-geral e 8, a comissão de avaliação em mérito, a CAM. O comandante-geral é indicado pelo secretário de Estado, responsável pelos assuntos de segurança pública e nomeado pelo chefe do Poder Executivo Estadual. O que o legislador está dizendo aqui? Que o comandante-geral é indicado pelo secretário da Secretaria de Segurança Pública e chancelado pelo chefe do Poder Executivo Estadual. Na prática, é pelos dois, né? E porque aqui é um cargo político, não é o mais antigo da instituição. Nos dias de hoje, nós estamos falando aqui do mês de maio de 2021, esta função ela é muito mais política do que a pessoa mais competente, do que a pessoa mais preparada da instituição ou o mais antigo da instituição. Poderá até ser uma dessas situações, o mais preparado, o mais antigo, o mais competente, o mais qualificado. Poderá ser, mas normalmente nos dias de hoje não é, ele é um cargo político, é um CC, é um cargo de confiança do governador de estado e do secretário de Segurança Pública. Muito se discute se não haveria de ser criada uma legislação onde essa função fosse eleita, por exemplo, dentro do Conselho Superior da instituição, que é composto pelos coronéis da instituição, aonde eles escolheriam seu líder maior de acordo com indicadores constantes nessa própria norma ou nessa própria lei. Né? Se escolher, a lei poderia colocar ali 3 nomes, entre os 3 nomes, o mais votado pelo próprio conselho seria o comandante-geral. Isso que eu estou referenciando aqui não é materializado em nenhum local, é conversa informal em rodas diversas, se esse não seria o modo adequado. Ao invés de ser um CC, um cargo de confiança, e às vezes, normalmente, militante do partido político de forma indireta, porque de forma direta não é permitido. Também consta no artigo 8º, né, no inciso 1, a coordenação geral das atividades da instituição, a presidência da CAM, que é a Comissão de Avaliação em Mérito, a direção do Conselho Superior, e no artigo 9º é previsto que o subcomandante-geral é o substituto nos seus impedimentos eventuais do comandante-geral da corporação, competindo-lhe igualmente as funções de assessorá-lo no cumprimento das atividades da Brigada Militar. Parágrafo único do artigo 9º.
O subcomandante-geral será indicado também pelo secretário de Estado, que no caso é o secretário da Segurança Pública, responsável pelos assuntos de segurança pública, e ouvido o comandante-geral. Quando diz ouvido, é que o secretário da Secretaria de Segurança Pública, ele discute com o comandante-geral o melhor nome dentre os nomes possíveis para aquela função. E, é claro, é nomeado, chancelado através de ato público, né, constante em Diário Oficial do Estado. Artigo 10. Ao Conselho Superior constituído pelos coronéis, como é constituído o Conselho Superior da Brigada Militar? É constituído pelos coronéis da ativa. Em exercício na instituição, cabe o assessoramento em assuntos de interesse da corporação. O Estado-Maior da Brigada Militar, o Estado-Maior, órgão de assessoramento do Comando-Geral, compete o estudo e o planejamento estratégico da instituição. Qual é a competência do Estado-Maior da Brigada Militar? Estudo e planejamento da instituição. O chefe do Estado-Maior é o número 3 na hierarquia da instituição brigadiana. O Estado-Maior da Brigada Militar estrutura-se em... Qual é a estrutura do Estado-Maior da Brigada Militar? Ele estrutura-se em chefia e seções, cargos de chefia e seções. Artigo 13. Ao chefe do Estado-Maior compete. Qual é a competência do chefe do Estado-Maior da Brigada Militar? Competência 1, assessorar o comandante-geral, e 2, dirigir e controlar os trabalhos do Estado-Maior. Artigo 14. A Corregedoria-Geral, diretamente subordinada ao comandante-geral, é o órgão de disciplina, orientação e fiscalização das atividades funcionais e da conduta dos servidores militares da instituição. Então, a Corregedoria-Geral é diretamente subordinada a quem? Ao subcomandante, ao chefe do Estado-Maior, ao comandante-geral ou algum departamento. Não, a Corregedoria ela é subordinada diretamente ao comandante-geral. Isso é uma questão que poderá ser cobrada aí nos nossos testes de seleção. Qual é a competência da Corregedoria-Geral? Compete à Corregedoria-Geral cumprir as atividades que lhe sejam atribuídas por quem? Pelo comandante-geral. 2. Exercer a apuração de responsabilidade criminal, administrativa ou disciplinar. Fiscalizar as atividades dos órgãos e servidores da Brigada Militar, realizando inspeções e correições e sugerindo as medidas necessárias ou recomendáveis para racionalização e eficiência dos serviços. Inciso 4. Avaliar para encaminhamento posterior ao comandante-geral os elementos coligidos são coletados sob o estágio probatório de integrantes da carreira de servidor militar na instituição. 5. Requisitar de qualquer autoridade certidões, diligências, exames, pareceres técnicos e informações indispensáveis ao bom desempenho da função. 6. Elaborar o regulamento do estágio probatório dos servidores militares. 15. A ajudância geral tem a seu cargo os serviços administrativos do quartel do Comando Geral e o atendimento de suas necessidades em pessoal e material. Então, incumbe à ajudância geral os serviços administrativos da onde? Do quartel do Comando Geral. Essa é a função do ajudante geral e o atendimento das necessidades, né, em pessoal e material do Comando Geral da Brigada Militar. O gabinete do comandante-geral, ao qual compete o assessoramento ao comandante-geral, é composto por... como é composto o gabinete do comandante-geral? O que consta? Qual é a sua estrutura? É composto pela chefia, que é o chefe de gabinete do comandante, pelas assessorias e pela secretaria executiva. Secretaria executiva pertence ao gabinete do Comando-Geral da Brigada Militar. Artigo 17. A Comissão de Avaliação em Mérito, a CAM,
órgão de assessoramento permanente a quem? Ao comandante-geral. O que é a CAM? É um órgão de assessoramento permanente nos assuntos relativos a quê? As carreiras de oficiais e praça da instituição, a qual compete o controle, a avaliação e o processamento das promoções. Artigo 18. Os comandos regionais, escalões intermediários de comando, são os responsáveis em suas respectivas circunscrições territoriais pelas atividades administrativo-operacional dos OPMs que lhes são subordinados. Os comandos regionais, conforme a respectiva circunscrição territorial de atuação, podem receber denominações diferenciadas em razão do efetivo e da sua destinação que atendam às necessidades da segurança pública. Os comandos regionais podem ser dotados de centro de operações policiais militares. Podem não quer dizer que devem ser dotados de centro de operações policiais militares. Artigo 19. Os departamentos e o comando do Corpo de Bombeiros organizam, sob a forma de sistema, as atividades de ensino, instrução e pesquisa, logística, patrimônio, saúde, administração financeira contábil, pessoal, informática, atividades de bombeiro e outras de acordo com a necessidade da instituição, compreendendo Departamento de Ensino é o órgão de planejamento, controle e fiscalização das atividades de ensino, instrução e pesquisa da Brigada Militar. O Departamento de Logística e Patrimônio, órgão de planejamento, controle e fiscalização dos bens patrimoniais afetos à instituição, competindo-lhe a aquisição, distribuição, manutenção e a contratação de todos os serviços necessários à instituição. Ao Departamento de Saúde, é o órgão de planejamento, controle e fiscalização do quê? Das atividades de saúde da instituição, tanto médica quanto odontológica. Ao Departamento Administrativo, é o órgão de planejamento, controle, fiscalização, auditoria e execução das atividades financeiro, orçamentário e contábil do pessoal da Brigada Militar. Ao Departamento de Informática, é o órgão de planejamento, controle e fiscalização dos sistemas informatizados da instituição. O Comando do Corpo de Bombeiros, órgão de planejamento, controle, coordenação e fiscalização de todas as atividades técnicas de bombeiro. As funções de comandante-geral, de subcomandante-geral, de chefe do Estado-Maior, de corregedor-geral e de diretores dos departamentos são privativas do posto de coronel QOEM. A função de diretor do Departamento de Saúde será exercida por um coronel do quadro de oficiais especialistas em saúde, QOES. Quadro de oficiais especialistas em saúde, então, poderá ser diretor do Departamento de Saúde, um servidor militar pertencente a esse quadro. Parágrafo 2º vetado. Parágrafo 3º. O preenchimento das funções nos OPMs de bombeiros ocorrerá preferencialmente por oficiais detentores do curso de especialização em bombeiros ou equivalente, ou ainda por oficiais pertencentes ao quadro de tenentes de Polícia Militar, QTPM, oriundos da qualificação policial militar 2, que é o QPM2, e somente por praças integrantes na mesma qualificação QPM2. Artigo 21 da Lei 10.991. Os departamentos da Brigada Militar poderão dividir-se em divisão, seção e setor nesta ordem de hierarquia, com competências a serem discriminadas em regimento interno de cada departamento da Brigada Militar. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber no prazo de 90 dias a contar de sua vigência, nós estamos falando a contar de 18 de agosto de 97. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei 7556 de 1981.
Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, e a data de sua publicação é 18 de agosto de 1997. Sempre relembrando que o Estatuto dos Servidores Militares do Rio Grande do Sul, a Lei 10.990, também foi publicada em 18 de agosto de 97, mas consta que os efeitos dessa lei são a contar do primeiro dia útil do mês subsequente. Se ela foi publicada em 18 de agosto, o primeiro dia útil foi 1º de setembro do ano de 1997, ano que houve uma grande mudança jurídico e administrativa da Brigada Militar no estado do Rio Grande do Sul. É importante nós termos em mente isso, que a Lei 10.990, a Lei 10.991, 10.992, a Lei 11.000, a Lei 10.996, são todas leis que provocaram grandes mudanças administrativas na Brigada Militar, e todas foram editadas no ano de 1997, onde mexeu de forma profíncua, de forma profunda na instituição, na organização jurídico e administrativa da instituição brigadiana. Então, todas essas leis, elas se interrelacionam, e sempre é importante servir de objeto de estudo, analisando quais são as competências e infringências de uma lei em outra lei. Meu nome é Paulo Ricardo Rosa Santos, sargento da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, sargento da Reserva Remunerada. Estamos aqui em mais uma aula de estudo da legislação brigadiana, mais especificamente a Lei 10.991, do ano de 1997. Até o próximo encontro, um grande abraço em todos, um grande abraço em todas.